Seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, e a gente acredita que cada um é um nó fundamental, essa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos, valorizando você. O tema para a nossa conversa hoje, em um ano de extrema tensão política eleitoral, é Política e Brasil. E a gente tem o prazer de receber aqui Dimas Oliveira, que é articulista do portal Focus.jo. Dimas, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco, fazendo parte dos conteúdos da casa mais uma vez, casa que eu sei que você gosta, que você admira. E a nossa conversa hoje é sobre política. Então, prazer recebê-lo. É um prazer estar na casa da vovó Dedé, é sempre importante. Eu sou um entusiasta e é bom estar com você, porque você é um renascentista, fala de política, tecnologia, né, Hamilton? Então é um prazer estar aqui com você. Eu me considero mais um lutador, mas muito obrigado pela erudição da palavra. Dimas, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes de começar a gravação, e eu comecei recentemente um livro, presente do meu querido amigo professor Matheus Atalânio. Ele me deu o livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, de Rousseau. Me impressiona a fluidez do texto, me impressionou uma coisa que eu ainda não sei, por estar no começo, se é crítico, que o tom pode mudar, né? Lembrando aqui do Saramago, né? Começa uma coisa a dizer, depois você percebe que é pura ironia. Então, mas ele agradece a um estado ideal, em que ele fala de alguns pilares da democracia, o próprio regime democrático, o povo muito presente na obra, a opinião do povo, o povo enquanto protagonista. Nós estamos falando de 1700, né? Isso. Então, e uma coisa me chama muita atenção, que é o quanto ele se refere aos juízes, aos magistrados, como ele usa adjetivos muito fortes, sempre dando um brilho, dando um destaque, colocando na mão dessa figura, que passou a ser muito famosa no Brasil, uma responsabilidade com o Estado de Direito. É clara essa responsabilidade, porém, o Brasil não vivia isso nos anos 80, quando eu comecei a acompanhar um pouco de política, comecei a ver ali o que acontecia. 90 também a gente não via isso. Anos 2000 começou, no entanto, hoje, nesses últimos anos, a gente tem um ódio por determinados magistrados, um amor por outros magistrados, a crítica, a rede social cobrando, muito ódio, enfim. O que eu pergunto para você é, num país que precisa e sempre precisou se politizar, isso é bom ou é ruim? Bom, Milton, eu acho terrível. Uma das coisas que a humanidade mais lutou, você fala de Rousseau, você fala dessas grandes figuras, extraordinárias figuras que a humanidade produziu como legado e que, de uma ou de outra forma, contra a ignomia, as não-razões, o autoritarismo dos reis, né, se levantavam e sempre acreditando que a humanidade poderia viver momentos melhores, né? Desde o padre Campanella, quando escreve A Cidade do Sol, desde Espartacus, que acreditava ser possível um mundo sem escravos. Essa é uma luta enorme da humanidade, de ter pelo menos o direito ao processo, né? Desde João Sem Terra, na Inglaterra, quer dizer, as lutas dos camponeses em todo o mundo durante muitos séculos foi que eu teria que ter direito, pelo menos, em saber por que eu estou sendo, de que eu estou sendo acusado, qual é o meu julgamento. E a figura dos magistrados, a figura dos juízes mesmo, sempre encarnando uma expressão do poder, sempre materializando a face punitivista do Estado, era de uma importância enorme, né? Se você for analisar os rabinos, a importância desses grandes, podemos dizer, juízes no mundo judaico, que encarnam toda a cultura do mundo judaico, tem-se a dimensão da importância de você ter um juiz isento. As grandes empreiteiras brasileiras, alguns não sabem, Tecnisa, Impaga, Afisa, Cirela, que tem capital muitas vezes de fundos internacionais, quando eles têm um problema muito sério dentro da disputa no próprio capitalismo, muitas vezes eles trazem de Israel um rabino que torna-se o juiz de uma
pendenga nessas condições, e ele define, por exemplo, compensação de VGVs, quer dizer, se uma empresa está bem num estado, se tem um problema, ela deveria compensar a outra em outro estado com uma parceria de uma outra forma. Da importância da figura do juiz. Na realidade, sempre houve uma confusão muito grande de que a expressão da humanidade e das pessoas significaria democracia. Os dois julgamentos que fundaram a sociedade ocidental foram dois julgamentos importantíssimos, o de Sócrates e de Cristo. Dois espetáculos e, consequentemente, duas injustiças. Por quê? Porque as paixões, porque as multidões, elas não têm obrigação de entender determinados aspectos que são fundamentais para o direito. Daí os justiçamentos, daí a crítica que se tem ao mundo islâmico em alguns países nesse sentido, daí a crítica que se fazia ao leste europeu, ou mesmo à China, em que você não tem um judiciário autônomo. Se você não tem um judiciário autônomo, ou minimamente autônomo, dentro das razões do próprio Estado, você não tem liberdades básicas. Isso é uma conquista histórica sem precedentes. Eu saber que estou sendo acusado, eu ter o direito de saber por quê, qual é a base da minha acusação, e ter o direito de me defender. E, em última instância, um juiz isento. Porque a minha última tábua de salvação é alguém que possa, analisando os fatos, saber se existe razão ou não nas minhas demandas. Quando você fala sobre a questão de se citar, durante muito tempo se dizia que era importante que os juízes estivessem submetidos à opinião pública. É justamente o inverso. Quem tem que estar submetido à opinião pública são aqueles que escolhem os juízes, os que têm mandatos eletivos. Daí que, para além do concurso, quando você vai subindo, quer dizer, quando eu subo uma instância, o que significa dizer é que eu tenho o direito de ter mais olhares sobre o meu processo. Por isso as pessoas dizem, por que uma segunda instância, uma terceira instância? Não se trata de tempo perdido. Trata-se que eu posso ter mais olhares sobre o meu caso. Porque se tivesse apenas uma primeira instância e um juiz monocrático, que tivesse até problemas pessoais comigo, na minha cidade ou na minha terra, eu estaria liquidado. Até pela quantidade pulverizada de todo o grande país, isso seria invisível aos olhos das pessoas. Invisível. Então, você tem uma segunda instância em que esse meu direito será prescrutado por outros juízes e depois uma outra instância, para que mais juízes experientes possam olhar meu caso. Porque uma forma de ver também é uma forma de não ver. O direito ele cria as definições mais gerais. Stalin costumou dizer, isso no julgamento de Moscou, que ele começou a definir que os rádios da União Soviética deveriam estar abertos para a população ver os juízes. E ele dizia uma coisa, ele dizia que os juízes, quando estão sendo analisados pela sociedade, eles passam a ser julgados. Quer dizer, a base disso, sob certo aspecto, é o próprio stalinismo. É o espetáculo vendendo juízes e submetendo juízes e tirando deles a prerrogativa de julgar com tranquilidade. Imagine num país muçulmano, em que, como o Senegal, que 95% da população é muçulmana, uma minoria qualquer sendo julgada e sendo televisionado, e um grupo de juízes sendo obrigado a defender um grupo de cristãos contra 95% da população, com uma dimensão completamente distinta. Haveria possibilidade desse julgamento ser isento? Quase impossível. Quase impossível. Porque, voltando ao stalinismo, o juiz é que estaria sendo julgado pela turba. Daí que nas cortes fundamentais, nos Estados Unidos, ninguém entra nem para bater foto. Você tem desenhos das audiências da Suprema Corte. Tal a importância de juiz. O que deve existir é que, depois de um concurso, o juiz é indicado, ele é sabatinado pelo Senado, que são aqueles que foram eleitos pelo povo. Que é o povo, só que na sua representatividade, claro, né? Representatividade, e um corte claro, que é uma tarefa muito específica, que o cidadão não tem a obrigação de saber quais as prerrogativas de um juiz, mas os membros do Senado têm, bem como o presidente da República, e saber exatamente o que um juiz pode ser. É com base nesse espetáculo que você viu o protagonismo do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. Quer dizer, virou torcida. É ministro colocando pó no rosto, é ministro pousando para fotos,
para fotografias, porque tem a TV. Se colocando, às vezes, como protagonista da própria política, aí eu falo cavando espaço de pré-candidatura. Claro. Ok, deixou o STF, mas ainda assim Claro. mancha a imagem, né? Se eu me coloco, não mais como magistrado, mas no mundo de espetáculo, um mundo de WhatsApps, de TikToks, eu coloco um juiz de uma Suprema Corte dentro desse universo, dessa fantasmagoria, que é o espetáculo midiático, ele deixou de ser juiz. E aí existe outro problema, que Nuremberg, o grande julgamento de Nuremberg na Alemanha, resolveu. Durante muito tempo se discutia que democracia seria a primazia das maiorias. Em Nuremberg houve uma grande inflexão. Na realidade, a democracia não é quando as maiorias determinam, mas quando as minorias são respeitadas. Se eu, na Alemanha, respeito judeus, homossexuais, negros e latinos, não é? Se eu respeito as minorias que são ciganos, por exemplo, se essas minorias são respeitadas, quanto mais as maiorias. Então, a expressão de democracia é a primazia das minorias e não das maiorias. Você considera, Dimas, que a gente passa, nesse momento, por um processo de amadurecimento, com todas as suas imperfeições, claro, mas que, em virtude desse novo hábito, desse novo comportamento de sentar à mesa para discutir política, ou seja, ainda estou falando um pouco sobre essa questão de politização, de certa forma, mas você considera que a gente, depois desse período de radicalidade, tende a um processo de apaziguamento ou a gente caminha de forma indefinida para uma radicalidade? Eu acho que eu sempre gosto de ver as coisas de maneira positiva, pelo lado positivo. O bolsonarismo talvez seja uma expressão disso. A Lava Jato, por exemplo, ela foi a experimentação de tudo que o judiciário não pode ser. De tudo que o judiciário não pode ser. E quando o judiciário age ruim, mesmo um culpado, outro, poderá ser isentado, porque as ações foram completamente ilegais. Né? É quando a polícia deixa de usar inteligência para usar só grampo. É quando deixa de usar um trabalho mais efetivo para plantar provas. Então, você, na realidade, novamente... Vazar notícias. Vazar notícias, né? Quer dizer, é novamente no embalo do espetáculo. Imagine que o Dallagnol e outros, como o Moro, achavam justamente que a imprensa era muito fundamental nisso. Quer dizer, isso é a visão nazista e fascista, é a visão stalinista. Que, sob o discurso de que isso significa democratizar, significa liquidar o cidadão, porque o cidadão que é réu, ele tem o poderoso Estado contra ele. Nenhum indivíduo suporta a força do Estado. Não é? Eu não lembro, um dos maiores juízes da Suprema Corte americana dizia que só tinha duas coisas que ele tinha medo no mundo. Era ser réu no processo criminal e câncer. Por quê? Porque é todo o Estado em cima de um cidadão. Resta-lhe, consequentemente, um momento do Estado único, que é o momento em que o Estado se apresenta como juiz, ou como aquele que ele possa apelar e dizer, analisa o meu caso. Quando você trabalha com a imprensa, você faz o que é mais terrível, que é o pré-julgamento. O julgamento saiu da órbita do judiciário e foi para a órbita da opinião pública. O que é um linchamento, se não isso? Quantas pessoas não morrem nos bairros pobres e periféricos quando alguém diz aquele jovem estuprou ou aquele jovem matou? As pessoas matam, né? E depois é que vão discutir. Então, acho que, nesse aspecto, esse debate político ele vai trazer, evidentemente, que se as forças mais avançadas souberem trabalhar, benefícios. Porque eu discordo de muitas coisas que são ditas. Algumas pessoas dizem, citando Humberto Eco, dizendo que a internet deu voz aos imbecis. E os imbecis não devem ter voz? Alexandre de Moraes disse isso essa semana, por sinal. A mesma coisa. E não deve. Isso também é uma forma de ver, é uma forma de ser arrogante, que é também uma tradição da esquerda. Quer dizer, os imbecis não podem ter voz, ou dizer de maneira completamente... Se não tiverem voz, talvez jamais deixem de ser imbecis. Justamente. E você não tem que ter medo da contradição. Sem se falar que esse julgamento de quem é e quem não é imbecil é muito... É uma coisa muito doida. É como dizer, por exemplo, os pobres de direita. E um pobre, ele efetivamente tem que ser de esquerda.
Quer dizer, um pobre que acredita em empreendedorismo ou que acredita na sociedade mercantil, que ainda não foi desfigurada internacionalmente, ele tem obrigações de não ser de direita. Quer dizer, esse tipo de discurso é um discurso, no fundo, raivoso e tem as mesmas bases. Por isso que eu sempre digo, se uma coisa que une esquerda e direita no Brasil é o punitivismo. Uhum. Uhum. Por exemplo, todo processo contra Lula foi um processo criminoso. Mas se fosse contra FHC, Collor, Temer ou Sarney, Seria a mais esquerda perdoado. estaria apoiando e Moro seria um herói, Um herói. como foi no passado Protógenes Queiroz. Uhum. Porque o sentido de uma sociedade atrasada e terceiro-mundista é o cárcere. O cárcere como solução de tudo. A vingança como solução de tudo. As pessoas não querem justiça, elas querem vingança. Uhum. Elas querem ver uma pessoa encarcerada, uma pessoa algemada. E para sempre, de E para preferência. sempre. Né? Então, por exemplo... Nunca essa pena nunca é paga. Nunca é paga. Se um bobo como esse miliciano, Queiroz, Sim. aí você diz tornozeleira, o cara desse não vai sair do Brasil. Quando se coloca a tornozeleira dele, você dá condições a todas as críticas corretas. Deputado e quem é detentor de mandato tem suas prerrogativas para serem Você respeitadas. está falando do Silveira, né? É. Sim. Okay. Como, por exemplo, o indulto dado também a ele pelo presidente Bolsonaro. O indulto é uma prerrogativa do presidente, in pectore, ele que decide. É como se fosse um resíduo da época dos reis. Aí diz, tem que ter princípio da impessoalidade, princípio disso ou daquilo outro. Questione à vontade, mas está feito, está feito. Isso é uma prerrogativa, é uma lembrança, que ninguém diz, da força do mandato popular. É como se dissesse que aquele que representa a maioria esmagadora da população tem, pelo menos nesse caso, de indultar quem quer que seja. A mesma coisa aconteceria Lula fazendo com o Odisseu. E ninguém deveria dizer, porque tinha que ser impessoal, como se impessoal. A decisão é in pectore, é personalíssima. Mesmo considerando que existe o princípio da impessoalidade, considerando que você não deve personalizar suas decisões, já que todos estão no mesmo patamar legal. Mas isso é firula. Então, no meu ponto de vista, né, e entendo até as outras opiniões. Então, nós estamos vivendo num mundo... O bolsonarismo, pelo menos, trouxe uma coisa muito interessante. Dentro do hálito terrível, porque o que é terrível do bolsonarismo, como era terrível em Trump, é a fala. A fala, ela é terrível. Ela é tão terrível que é a base de toda a psicanálise. Mesmo quando Lacan dizia que todos têm medo do que está fora da casa, que quem está fora da casa é o estranho, é o estrangeiro, né? Por isso a diferença entre os alemães e os holandeses. O alemão sempre viu mais identidade, daí ter nascido o pangermanismo. Eu só entendo o que é parecido comigo. O povo holandês, por exemplo, ama o que já é diverso, o que é diferente. São características históricas importantes. Então nós temos aqui, hoje, caminhoneiros discutindo o Oriente Médio. Eu acho excelente. Eu tenho alguns amigos que nunca quiseram saber nem quem era o vereador da cidade. Então, de repente, querem discutir sobre Yasser Arafat e falam com uma convicção, não sabem nem mesmo onde é que fica Israel, mas falam com convicção como se soubessem. Já sabem que existe uma Ucrânia. Já sabem que existe uma Ucrânia. Aí tem os que odeiam o Putin, os que dão razão, né? É isso. Então, eu acho que, quiçá, no futuro, depois de passado esses tempos terríveis de bolsonarismo, as pessoas possam discutir. E a esquerda também possa fazer autocrítica. Né? Porque, mesmo sendo da água para o vinho, em muitos aspectos, o autoritarismo é idêntico no que diz respeito à afirmação das suas convicções. Né? Eu mesmo cheguei a defender a União Soviética durante muito tempo como se fosse um oásis. Isso, sob certo aspecto, é uma forma de fake news, mesmo considerando uma distância muito grande do que se faz hoje. Não é? Quer dizer, a premissa era uma premissa, de qualquer forma, internacionalista, em defesa de um mundo diferente. Né? Mas eu acho que a gente tem que sempre ter muito equilíbrio nisso, né? De se entender, por exemplo, os adversários e entender que a vida é cheia de contradições. Acho, por exemplo, ficam falando de golpe. Sempre os golpes no Brasil foram golpes civis. Os militares instrumentalizaram o golpe. Quem organizou o golpe de 64 foi Adhemar de Barros, em São Paulo, o Corvo, né, que era o Carlos Lacerda no Rio, e o Magalhães, em Minas Gerais.
foram os que operaram o Você golpe militar. vê uma possibilidade de golpe esse ano? Não vejo, não vejo. Não vejo porque os militares são, acima de tudo, instrumentos do capital. Sempre foram instrumentos do capital. Desde Deodoro, desde Geisel. Geisel trabalhava, por exemplo, a Dow Chemical, né? Quer dizer, eram do conselho da Dow Chemical. Eram intelectuais, só que a qualidade era um pouco superior. Se você for analisar um anticomunista, você via um Lott, uma figura extraordinária. E Lott, Marechal Lott, dizia: se alguém no Exército quiser fazer política, se candidate. Eu vou me candidatar. Isso era o Marechal Lott. Era o que já dizia alguém: cedo ou tarde as pessoas aí irão assumir, porque existiam muitas contradições. Não acredito nisso. Acredito que existirão muitos tensionamentos, que a base é material. Você tem 7.000 militares com cargos, né? A base é material. Mas, nesse sentido, eu acho que o grande instrumento do capital é o Lula. Né? O problema é que a oligarquia brasileira é muito inculta. Você vê que nos Estados Unidos a direita e os conservadores cultos não estavam com Trump, estavam com Hillary. Então não tinha sentido. Sob certo aspecto, o Lula ele quis abrir condições sociais para a população, de maneira mais geral. E fez concessões imensas para o capital financeiro. O Ciro, por exemplo, já faz um anteparo a isto, uma outra dimensão. Concessões aos trabalhadores e direitos para os trabalhadores, sem tantas concessões para o capital financeiro. É uma discussão muito rica. Então, acho que não tem essa questão. Pode até haver uma tentativa de quartelada por parte das polícias militares, mas são as pesquisas... Sem força suficiente. Mas as pesquisas dizem que 10% a 20% da força. Agora, compraram milhares de armas de fogo, então pode haver uma movimentação. Você vê que nos Estados Unidos, quando o Trump foi para a televisão, presidente em exercício, insuflar a população, ele saiu do ar. Aqui eu não sei se isso ocorreria. De jeito nenhum. Mas eu concordo que não haverá força numérica para isso, mesmo que haja alguns focos. Bom, você falou aí a respeito do debate do ponto de vista retórico, aí, a retórica Lula, a retórica Bolsonaro, se digladiando. E não é de hoje, mas não é de hoje que a gente pede em rede social e que se discute um debate propositivo. Não é de hoje que o eleitor sente falta de conhecer as ideias do que pensa, para além do que os seus marqueteiros planejam, enfim, o que só se vê no debate de fato. Eu já perdi a esperança de que isso aconteça em 2022. Então, adia esse sonho de conhecer profundamente o que se pensa cada candidato para 2026. E aí eu te pergunto, nós não estamos há 20 anos, cerca de 20 anos, votando em quem a gente não conhece? Eu acho que esse é um problema muito sério. E aprofundado com os meios de comunicação, nem tanto, mas a tecnologia que a gente dispõe hoje, as redes sociais. A mentira é poderosa porque a mentira se nutre do fragmento. A verdade, ela requer totalidade. Se eu for dizer, por exemplo, que o preço da carne está assim, e for querer dizer para as pessoas os motivos, eu tenho que ir para a China, eu tenho que falar de commodity. Eu tenho que falar, por exemplo, da Bolsa de Valores em Londres, eu tenho que falar da guerra da Ucrânia e as suas implicações no preço da carne brasileira. Então, a verdade, ela requer sempre contexto. O mundo do WhatsApp, o mundo das redes sociais, é o mundo das falas rápidas, fragmentadas. Então, eu vejo, por exemplo, o Lula sai na capa da Time, eu recebi de um amigo até, um grupo de amigos, de advogados, ele foi dizer, lançou lá dizendo que isso nunca existiu, colocou até a capa real, que não seria aquela capa. Quando eu olhei, até achei estranho. Aí fui ver se era fake e tal. Quer dizer, esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo em que não há profundidade. É um mundo superficial. Né? E ninguém pode subestimar essa realidade objetiva, porque a vida concreta das pessoas é uma vida feita de coisas rápidas e simplificadas. Eu uso o celular, mas não tenho interesse em saber o que está por trás da nanotecnologia das telas. Né? Eu uso um aparelho de televisão, mas não tenho, objetivamente, que conhecer a física por trás disso. Então, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, das informações, dos grupos de WhatsApp, é um tipo de mundo que facilita muito a superficialidade das informações. As pessoas eu fui até criticado, eu escrevi uma bobagem, e alguém disse que eu estava sendo pouco
E depois vi até que estava sendo, que eu fiquei muito na superfície, quando eu disse que quando a pessoa vai para um grupo de WhatsApp, ela não quer debater, ela quer simplesmente dizer eu existo. E existir significa não ser cancelado por ninguém. E ser cancelado é você ser desabilitado ou desautorizado em relação à sua fala. Por isso que você vê um cara bolsonarista, ele bota 1000 coisas. E outro cara, para rebater essas outras pautas, colocam 1000 coisas que não foram nem abertas, sejam textos, sejam vídeos. É como se fosse simplesmente um jogo de afirmações existenciais. Estava até conversando com um amigo que é doutor em filosofia, e até citar o Heidegger. Não fique citando Heidegger, esse flertador com o nazismo. Mas é porque tem uma passagem muito interessante do Steiner, George Steiner, que é um judeu erudito, um dos maiores eruditos do mundo, professor de literatura comparada em Princeton, Cambridge, Oxford, em todo canto, em que ele dizia que foi ao gabinete do filósofo, do Heidegger, e o telefone tocou muito e ele não atendeu. E ele, inclusive, disse o seguinte: você pode atender, fica à vontade, professor. E ele disse: não, porque se eu fizesse, eu estaria anulando uma presença. Quer dizer, veja bem, e em se tratando de um telefone, a importância da comunicação. Agora, imagine no mundo de WhatsApp e de rapidez de informações. Hoje, o nosso grande problema, você é um homem de tecnologia, sabe, a questão do Big Data, é que informação temos demais, mas como minerá-las, como tirar daí informações e inteligência em cima disso, como tirar alguma coisa que sirva às pessoas. Muitos dados e poucas informações. Muitos dados e poucas informações. Que tem a ver com maturidade e tem que haver também com o tempo que a pessoa, que o decodificador destina àquela decodificação, a entender as mensagens. E aí tem um probleminha que eu quero chamar a atenção. Quem é esse eleitor que vai sair de casa dia 2 de outubro de 2022 para escolher seu candidato? Quer dizer, o decodificador de tanta mensagem, ele está preparado? Ele tem serenidade para escolher? Ele está lendo a respeito? Ou seja, quem é esse eleitor que sai de casa dia 2 de outubro, no meu entendimento, para fazer a escolha mais importante do país desde a redemocratização? Eu não acredito. E aí nós temos que discutir um assunto que é pouco discutido, inclusive do ponto de vista internacional. Não é? Eu, coincidentemente, viajando e conversando, eu conversei com alguns grupos no passado, que eu tive mais contato com o pessoal ligado ao Congresso Nacional Africano, ligado a Mandela. Eram amigos. E eu ficava um pouco decepcionado, porque eu achava que eles queriam discutir questões mais emergenciais e me perguntavam como é que tinha terminado a escravizaura, porque estava passando em toda a África. Final da novela. E eu completamente preocupado com isso. Mas ali eu comecei a entender uma das famosas discussões que era Martov, Trotsky e vários outros. No velho partido bolchevique, a discussão com os mencheviques, e que há uma passagem muito rápida em que Trotsky diz que programa não é o que está escrito, programa é o traço da personalidade na história. Isso é muito importante, porque as pessoas idealizam os programas de maneira muito racional. Tanto que alguns candidatos acreditam que a fala racional ganha as pessoas. Eu sempre digo que a poesia encurta entendimentos, né? Por isso que, às vezes, grandes falas, as pessoas dizem, essa fala é quase uma agitação, né? Daí a força da propaganda e agitação. O grande orador é aquele que combina propaganda e agitação. O propagandista é o orador que fala para pequenos públicos. O propagandista. Ele é capaz de pegar pequenas plateias, auditórios e praticamente hipnotizar. E o agitador é aquele que fala para 1 milhão, 2 milhões de pessoas. E o discurso tem que ser mediado por essa atmosfera, né? É a direta já, é essa coisa toda. O orador completo é o que unifica as duas. No Brasil tivemos poucos. Talvez Lacerda, Juscelino, nem Brizola. Brizola, para mim, era um grande propagandista, pequenos públicos. Em públicos maiores, o que funcionava era a razão. Isso não é característica de um grande orador. Então, o programa é o traço da personalidade da história. Então, por exemplo, quando alguém elege o Lula, as pessoas não entendem. O Lula foi abraçar Maluf. Quando o Lula abraça Maluf, mesmo na casa do Maluf, a estrela é o Lula. O Lula não se dissolve. Quem é assimilado é Maluf. Por quê? Porque Lula representa
a simbologia de lutas sociais muito potentes, foram as lutas sociais do ABC paulista, e ele absorveu toda a tradição de uma esquerda que foi derrotada pelo governo militar, assassinada e derrotada, teoricamente, do ponto de vista mais prático, né? E o PT, ele é legatário de toda essa tradição. Ele traz todas as tendências de esquerda existentes ainda, não é? Muitos que foram para o MDB, tal, esse negócio todo. Bolsonaro também é a expressão de um programa que representa talvez o que há de pior em cada brasileiro. Mas como a realidade, as pessoas dizem, o que é importante é a forma ou o conteúdo. Eu digo, a realidade é tudo, é a junção das duas coisas. Então, o desrespeito aos homossexuais, o desrespeito às mulheres, o desrespeito aos negros, o desrespeito, o ódio aos pobres, é uma porção existente em cada brasileiro. Ela é uma porção que só a razão domina, né? É aquele cara que é culto e que, no momento de muita raiva, brigando com uma pessoa negra, e ele se contém em não dizer um palavrão, utilizando o argumento de que o outro é negro. É a razão ali, forçando. Eu conversei. Mas a emoção, o que está dentro e o pensamento... Ainda é muito forte. Ainda é muito forte. O pessoal da escola de Frankfurt dizia, essa idealização de democracia nas sociedades ocidentais, ela tem que ser percebida como uma fina camada de civilidade, em que, em determinados momentos, quando o terror é profundo nos subterrâneos, algumas fendas são definitivamente abertas. E o odor do ódio, ele se manifesta. É claro que o pessoal da escola de Frankfurt já estava sentindo a força do nazismo, coisas que para ele eram completamente, a maioria descendentes de judeus e ricos, muitos deles ricos. Um era filho de, como Benjamin, em relação ao... negociavam obra de arte, a família, os pais, alguma coisa assim. Então, eles sentiam que você não pode... o exercício de sociabilidade é um exercício permanente. É uma tarefa permanente. Você não pode, por exemplo, fazer o que se fez no Brasil durante 14 anos, quando a esquerda teve possibilidade de fazer, simplesmente entender as pessoas como responsáveis por receber as demandas que pediam, né? O Estado sendo demandado. As pessoas precisam compreender. Quando se fala de Paulo Freire, quando se fala de alguns intelectuais, ou mesmo dos PCs, essa era a preocupação, de tentar educar as pessoas e não simplesmente instrumentalizá-las. O que existe, na realidade, muitas vezes, é a dimensão utilitarista das pessoas, né? Uma dimensão que acaba sendo completamente deseducativa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foram nas manifestações de rua. Quando se tentava dizer que as manifestações eram manipuladas. Eu ficava rindo. Nada que é espontâneo pode existir. Quer dizer, qualquer manifestação é manipulada pela direita ou pela esquerda. Isso é de um desrespeito às camadas sociais imensa. Porque a Primavera Árabe, porque as manifestações contra Dilma foram instrumentalizadas pelo Departamento de Estado americano. Esse é o discurso da direita e da esquerda. Negar a existência da indignação. Claro! Não entendem nem psicanálise. Se um homem está triste, uma mulher está triste, e sai de casa para passear numa praça, não significa que eles tenham a dimensão do seu mal-estar. O que importa é que eles reagiram. A reação qual foi? Sair. Mesmo que alienados em relação às razões das suas dores, eles reagiram. Quando alguém dizia que um jovem não sabia nem o que queria no meio da rua, é isso que o capital teme. Porque quando alguém sai para pedir gás, ele sai ainda aprisionado à potestade estatal. Eu saio, mas ainda reconheço vocês como aqueles que demandam. É como o Zizek dizia. A mulher chega para o cara e diz, não quero mais você. O cara olha e diz, pô, falei aonde? Meu amor, diga o que você quer. Quando ela não tiver mais nada a pedir, ele perdeu radicalmente a sua importância. Ela não demanda mais dele. Todas as manifestações, quando não demandam nada, e aparentemente para a esquerda inculta e para a direita autoritária representa atraso, ao contrário, é algo muito mais radical, porque o jovem vai para a rua em relação ao mal-estar do capitalismo. Há uma situação que ele nem identifica qual é. Está tudo ruim. Eu não sei nem o que é. Não é só a passagem de ônibus, não é só a carne, não é só a comida. Então, nós vivemos um momento de se analisar tudo, porque tudo é mais complexo.
E o fato de ser mais complexo demanda um olhar também mais complexo. E é aquela velha história. Tudo só é poderoso, toda teoria só é poderosa se ela for possível de ser transformada em discurso. Não adianta eu passar um ano dando aula de teoria na universidade e não trazer isso para as pessoas mais simples. Eu tenho que falar de revolução científico-técnica, de dependência técnico-científica de maneira simples. Eu tenho que falar, por exemplo, onde é que está, por exemplo, o que representam as criptomoedas. Eu não posso ficar falando só de luta. Eu abro algumas TV de amigos maravilhosos, é só luta de classes e fetiche da mercadoria. E, poxa, tudo bem, são categorias importantíssimas, mas trabalhe o concreto. Porque enquanto vocês não trabalham o concreto, aí ficam criticando alguns pastores que estão... Eu digo, olha, não adianta generalizar nada. Porque mesmo que você tenha uma crítica a um tipo de religião ou a um tipo de conduta religiosa, mesmo que oportunista, você tem que ir para o concreto. Respeite as pessoas. Por que as pessoas vão? E por que as pessoas se seduzem? É porque às vezes você está tirando o jovem da fome, está tirando o jovem da droga. A força concreta das diversas religiões, ela opera poderosamente. A esquerda, durante muito tempo, dizia que essa era a discussão do Lênin, por exemplo, com Stalin, quando o Lênin defendia a entrada de padres no partido. O pessoal da escola de Frankfurt defendia religião, defendia família, em muitos aspectos, como aspectos civilizatórios importantes. Quando se criticou na época da Revolução Bolchevique o Lênin a defender padres, e dizia assim, você deixou de acreditar em Deus? Ele dizia, entenda, você tem que ler mais Hegel. A religião não é só a expressão da miséria, é, acima de tudo, uma reação a ela. Tudo. Existem duas formas de ver, o que não significa cair num relativismo louco. Então, resumindo, é muito importante que essas discussões estejam acontecendo hoje. Há 10 anos, se alguém dissesse, é possível uma pessoa como Bolsonaro tornar-se presidente do Brasil, Era impossível. era impossível. Ainda sobre essa questão do embate, esse embate leva a algum movimento civilizatório? A gente está brigando por brigar ou faz parte de um processo de civilizatório para além desse embate entre grupos ideológicos? A marcha ela é impossível de ser paralisada. Mas eu acho que muitos dos debates eles têm a mesma forma e até mesmo o mesmo conteúdo. Quando, por exemplo, alguém diz assim, alguém fala bobagens e alguém diz que isso é dar voz aos imbecis. Sim. É tão autoritário quanto aquilo que pensa combater. Quando alguém acha que pobre de direito é uma coisa ridícula, isso é autoritário demais. É por esse tipo de visão que surgiram os campos de reabilitação na China e mesmo na União Soviética com o stalinismo. É um trabalhador que não quer trabalhar e nem quer concordar com o partido. É um trabalhador que quer ser camponês e quer ser capitalista, quer ser empresário. Classificando de imbecil, vamos tirar essa fração aqui da sociedade e colocar no campo de concentração. Claro, ou de reeducação. Por quê? Porque existe uma visão religiosa e idealizada do homem. Quer dizer, a classe operária, se ela não faz revolução, ela conspira contra ela mesma. Isso quem diz é você. Um operário pode querer ter todo o direito de ser capitalista. Os trabalhadores que Marx acreditava que eram as figuras fundamentais de uma virtual revolução na Inglaterra e na Alemanha, nem fizeram revolução na Inglaterra, nem fizeram revolução na Alemanha, foram matar índios nos Estados Unidos para virar pequeno proprietário. Isso é a força da sociedade mercantil. Bom, para a gente ir se encaminhando para o final, para a gente terminar, Dimas, eu vou chamar o bolsonarismo de pensamento. Pensei em chamar de filosofia, pensei em falar em comportamento, mas vou chamar de pensamento, até porque precisa de um tempo histórico para entender o que se passou. Na sua opinião, o bolsonarismo é fugaz ou ele é longevo no comportamento e no pensamento brasileiro? Eu acho que, em essência, o bolsonarismo sempre existiu. O que não existia era organicidade, do ponto de vista objetivo, da política institucional, e nem existiu essa possibilidade de uma vitória. E Bolsonaro ganhou fundamentalmente porque não existia um outro candidato que podia vencer, estaria preso. A maioria da sociedade brasileira, ela não é bolsonarista, tanto que não acredito que ele continue. Mas enquanto um grupo de pensamento, enquanto um grupo mais ou menos organizado, eu acho que isso vai durar muito tempo ainda, entendeu?
durar muito tempo. Sorte é que Bolsonaro não tem cultura social alguma, porque imagine se Bolsonaro não fosse quem é, iria dar muito trabalho. Uhum. Imagine, no lugar de Bolsonaro, quadros que tenham passado pelo Exército com a maior formação intelectual. Mas capaz de transitar por essas Seria muito complexidades. mais perigoso. Você tem um cara muito mais autoritário que o Bolsonaro, que é o Moro, por exemplo. Porque o Bolsonaro, apesar de tudo, é muito interessante. Bolsonaro votou no Lula e apoiava Genuíno. Uhum. Uma loucura. Uhum. E ele caiu nas graças do PT, fazendo vários comícios, como um louco, porque defendia que se cortasse a cabeça de FHC. Então virou uma vaca de presépio disso. E as políticas identitárias lhe deram muita visibilidade. As políticas identitárias, fundamentalmente puxado pela esquerda. Ele viu aí um momento de aparecer e de refletir parte do pensamento conservador nacional. Então, ele foi sendo construído dentro dessas contradições. Então, acho que parte deste segmento, que sempre existiu organicamente, vai ter ainda um determinado fôlego. Eu acredito que o que a sociedade mais avançada, o que há de melhor na sociedade brasileira, deve entender é que teve uma grande lição. O Bolsonaro, durante esse tempo, foi um grande curso do que é possível. Com o bolsonarismo, qualquer um pode entender que, sobre certo aspecto, a atmosfera de um alemão nazista, mesmo com muita distância, mas entendendo-se o que significa isso, o ódio aberto contra a academia, o ódio aberto contra a cultura. Eu até conversando com alguns amigos, Lei Rouanet, Lei Rouanet, Lei Rouanet, Lei... Aí eu disse assim, olha, o que você está dizendo é muito tosco. Eu disse, como é tosco? É como se você dissesse, Beethoven está defendendo os reis, Beethoven está defendendo porque recebe dinheiro dos reis. Hobbes escreve o Leviatã, é um fela. Por quê? Porque a família Stuart o tirava da cadeia quando ele ficava penhorado nas jogatinas, porque o Thomas Hobbes ele vivia sendo preso. E ele escreveu o Leviatã, porque era amigo da família Stuart, justificando o poder da família Stuart na Inglaterra. Então você vai falar sobre isso, eu vou falar de Michelangelo. Ora, Michelangelo é um homem que não vale nada, financiado pelos papas. Quer dizer, isso é ridículo. Ninguém tira o valor de Michelangelo, de Thomas Hobbes, de ninguém. Também que você não pode tirar o valor dos artistas. Então, toda a política é muito enviesada. O que eu sinto, efetivamente, é que quem faz esse combate, os parlamentares, estão muito longe de compreender como. Muito longe de compreender como. Entendeu? O parlamento, na sua função melhor de parlare, perdeu muita qualidade, muita oportunidade de esclarecer as coisas e de tornar um debate, trazer o debate para o Brasil, um debate muito rico. Eu tive... Amigo, você está certo. Eu fui vice-presidente da UNE e tive uma oportunidade única. Nós tínhamos que fazer a primeira greve nacional e ninguém achava que ia. Puxei, eu puxei. Vamos, se a gente puxa, vem. E tinha um problema. Parar a USP era fundamental para parar as universidades brasileiras, por mais livros e mais dinheiro para os estudantes universitários. Na época, eu tinha chegado de uma reunião em Buenos Aires, representando o Brasil, e me disseram o seguinte, é muito difícil parar a USP, é impossível. Eu digo, por quê? Porque a Exalc, Escola Superior de Agronomia Luiz Queiroz, a melhor escola de agronomia da América Latina, onde estão os ricos, em Piracicaba, a direção da UDR. Aí eu digo, UDR? E qual o problema da UDR? Eu digo, mas a UDR, sim, a UDR são pequenos e médios proprietários que não aceitam que suas terras sejam tomadas. Isso eu sei. Eu não entendi qual a relação disso no que diz respeito à psique e ao caráter das pessoas. Então tem um jovem que a terra vem dos avós há 3 gerações, ele tem uma visão completamente distinta em relação à reforma agrária, ele não pode ser solidário, não estou entendendo. Tomaram um susto comigo. Eu fui falar com os caras. Tomaram um susto com a minha ida ousada. E eu disse, olha, se eu tivesse que lutar contra vocês, eu estaria com um revólver de um lado contra vocês. Eu estaria ao lado de outras pessoas. Aí você é ligado ao MST? Eu digo, não, o MST é ligado a vocês. Porque nada mais capitalista que a reforma agrária. O MST é um movimento ligado a vocês. É um movimento... O que o pessoal do MST quer é produzir na sociedade mercantil e vender. Se eu tivesse que fazer um movimento, seria um movimento revolucionário. Toda a terra seria de todo o povo. Não tinha esse negócio de dom de terra, não. E eu brincando. Cuja produção seria entregue de graça. De graça. Isso é confisco do latifúndio.
do ponto de vista revolucionário, mais sendo o confisco do latifúndio, não é reforma agrária. O que o MST quer fazer, o Marcato fez no Japão, um general americano, para melhorar a economia japonesa. Né? E eu brincava com ele. O que eu quero de vocês é a única coisa que até um menino como vocês aí, jovens, ricos, podem dar. Solidariedade. Um deles tinha fazenda de cavalo manga larga. Aí eu disse, nós estamos precisando incluir de cartazes. E cartazes tudo pintado de vermelho. Alguns vão ter foice lá de algumas organizações de esquerda, não a minha. E a gente quer um financiamento para isso. Não dá para você vender uns seus cavalos aí, não? Esse cara olhou para mim e disse, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu quero saber onde isso vai dar. Eles venderam um dos cavalos e fizeram um movimento de paralisação das universidades brasileiras, começando por Piracicaba. Então, acho que tudo é possível. Agora, você tem que saber exatamente o que dizer. Não dá para ficar da mesma... A esquerda, por exemplo, tudo é lei. Qualquer problema social é lei. Quer dizer que a esquerda exige do Estado capitalista a sua face punitivista, como se a lei pudesse resolver as contradições sociais. E, embora defenda tanto, pelo menos retoricamente, a democracia e a liberdade de expressão, quando a liberdade de expressão é contrária ao que pensa, há um choque imediato. Isso. O Supremo é requisitado, a lei é requisitada, né? O Xandão é requisitado. O Estado vem com a mão forte. Claro. Sempre a dimensão idealizada de que o Estado é capaz de resolver todas as demandas sociais. Por mais que no discurso teórico se pense num mundo em que o Estado punitivista, né, um Estado diferente, que ele se dissolva, né? Que você tem os punitivistas, né? Você tem os garantistas, você tem os abolicionistas. Quer dizer, você tem que encarcerar as pessoas que possam fazer mal matando. Isso. Se não há possibilidade de matar, a sociedade não tem que manter ninguém dentro de cárcere. É verdade. Daqui a alguns séculos, quando a juventude for falar de história e alguém disser que no passado homens eram encarcerados, eles não vão entender. Simplesmente não vão entender. Mas por quê? Porque roubou um carro. O que é um carro? Ah, um bólido. Não, porque esse aqui roubou comida. Porque esse aqui... As definições do que é medieval serão reescritas. Porque completamente. Nós vivemos também um medievo, né? Se você olhar para o tempo histórico... Completamente. Eu até brincava com a Marina quando eu discutia, quando eu via... falando com a minha amiga Luiz Helena, e eu estava numa mesa, e quando viram o Sérgio Cabral acorrentado, as pessoas aplaudiram. Sim, sim. Quer dizer, é ódio e cárcere como remédio. Não é justiça, é vingança, né? Quando você falou da questão da maioria da população, do espetáculo dos juízes e ministros na televisão, você alimenta uma coisa terrível, que é considerar a importância de se combater a sensação de impunidade, que está na boca de todo fascista. Ah, você quer então como é que eu vou combater essa sensação de impunidade? Por isso o cárcere passa a ser exemplo, por isso a vingança é exemplar. Aí não entende porque como mulher no Oriente Médio é apedrejada, porque como homossexual é assassinado. É justamente dentro dessa concepção. Eu tenho que dar exemplos à sociedade. É a imolação do homem primitivo. É a imolação do homem primitivo. Nós temos que, diante de uma sensação social de impunidade ou de algum problema sério, temos que dar um corpo de alguém, de uma virgem, aos deuses. Porque essa sensação ela tem que ser destruída. Então, é dentro do que você disse desde o início. Dimos, eu agradeço imensamente o papo, estamos com 50 minutos de conversa muito boa, e eu queria dar um tempo final para um recado final. Eu tenho muita expectativa, eu tenho acompanhado o processo eleitoral, menos do ponto de vista partidário e mais do ponto de vista comportamental. É o que mais me chama a atenção do ponto de vista do comportamento. Quem é esse eleitor? O que ele está consumindo? Eu acho que esse eleitor está muito cansado de tudo, de pandemia, de muita dificuldade, de muita inflação. Eu fico muito curioso saber o perfil dessa pessoa, o homem e a mulher que acorda de manhã e vai para a urna fazer o quê? O que ele espera? Ainda espera mudança? Ainda tem esperança? Ele vai por uma obrigação
normativa, enfim. Bom, Milton, eu acho que esse eleitor é o eleitor que ainda tem esperanças. Evidentemente que grande parte do eleitorado vai votar simplesmente para cumprir uma obrigação legal, normativa. Se isso não fosse uma exigência, uma obrigação, a quantidade de pessoas que iriam deixar de votar seria muito grande. Mas são as pessoas que acreditam nas razões dos políticos, nas razões da política, e apesar de tudo isso é muito positivo. A crença da importância na política e de que a política ainda pode interferir de uma forma objetiva nas suas vidas. E evidentemente que é muito difícil também ter um corte único desse eleitorado. Sim. Muitos que votam, por exemplo, no Lula, não votam pela ideologia do PT ou da esquerda, votam por acreditar que os tempos em que o Lula foi presidente foram tempos melhores. É ainda a base material da existência a definir as razões das pessoas. E da forma de Bolsonaro também. Uma grande parte dos que votam em Bolsonaro não são pessoas que eu posso dizer que sejam ideologicamente alinhadas à esquerda, à direita, não são olavistas. São pessoas que acreditam, muitas destas foram absorvidas pela ideologia e pela venda dessas ideias mais autoritárias, ou de um político que aparentemente diz o que pensa, isso tem muito a ver também com parte do seu eleitorado, e pessoas que acreditam ainda de que Bolsonaro poderá fazer alguma coisa diante da propaganda que foi feita durante muito tempo sobre corrupção, muito ainda derivada da Operação Lava Jato e da ampla e massiva propaganda que foi feita nas últimas eleições. Né? Então, acredito que é um público multifacetado. Bom, eu tenho esperança. Acho que não podemos perder. Dimas, agradeço imensamente a sua disponibilizar seu tempo e vir aqui conosco fazer parte dessa conversa. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda. Obrigado pela boa companhia, até semana que vem.